Fala, meus amigos do Trompete Sem Segredos, Trompete Verdades, Verdades antes do vocal. Vamos estudar o Trompete Sem Segredos, pode acreditar. É igual a caminhar e depois acelerar e não parar. Fala, meus amigos, o vídeo de hoje falarei de super chops e aparelho ortodôntico. É possível tocar usando aparelho ortodôntico? Não precisei passar por essa experiência, a experiência da paralisia facial. Porém, há vários alunos do clínico e pelo professor que passaram por isso. Então, nada mais válido do que a apresentação, né, de um deles, e ele vai explicar para vocês aí algumas perguntas que eu fiz para ele. Então, dúvidas, coloque no comentário, não se esqueça de escrever e entre em contato. Bora lá! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou o Diego Wagner, do estado do Rio Grande do Sul, município de Veracruz, e eu tenho 31 anos. Eu desde criança tive interesse pela música e me despertou a vontade de tocar trompete, até mesmo porque na família eu tinha meu pai que tocava trompete em uma banda da localidade aqui, né, na região. Aí nessa caminhada do trompete eu acabei conhecendo melhor o Lautério, né, conhecido como Teio, que é um músico aqui da nossa região que se destaca musicalmente. Com ele eu fiz alguns meses de aula e ele me apresentou o professor Silas Xavier, do Sistema de Clínica de Embocadura do Brasil, o qual eu ingressei e iniciei a jornada de aulas com ele. Então, devidamente apresentado, vai lá. Você já estudava trompete antes de utilizar o aparelho? E quando você colocou, como foi essa diferença? A respeito do aparelho dentário, eu já estudava trompete antes da colocação do aparelho e a reação foi, eu poderia dizer, nada muito agradável, assim. Eu até tive vontade de voltar para o dentista e mandar retirar, porque é um impacto muito grande, é um corpo estranho, então tudo aquilo que eu já conseguia pôr em prática até naquele momento simplesmente sumiu naqueles primeiros 2, 3 dias, assim, que foram muito forte o impacto, porque, como eu falei, é um corpo estranho na boca, né? Mas essa questão toda do aparelho foi vencida e foi tranquilizada pelo professor Silas Xavier, que estava me acompanhando, né? Já fazia aula com ele, e eu questionei ele se teria problema de colocar o aparelho dentário. Ele disse: não, pode colocar, que a gente resolve esse problema na técnica, né? Na Clínica de Sistema de Embocadura do Brasil, a gente consegue tocar com o aparelho dentário. E então eu fui e coloquei. Teve esse impacto, como eu comentei, nos primeiros dias, mas a coisa com o tempo foi voltando ao normal. Teve necessidade de trocar o bocal pelo uso do aparelho? Eu não sentia necessidade de trocar de bocal por conta da colocação do aparelho, e também nem saberia responder essa questão em consideração que a gente já tem um corpo diferente na boca, que é o aparelho, e talvez nesse momento trocar de bocal não iria me ajudar. Questão sobre sonoridade, mudou algo? Eu não percebi a mudança de sonoridade nessa questão por conta do aparelho. Como eu comentei, teve esse processo de adaptação que talvez ali a gente pode ter uma percepção de que o som esteja um pouquinho mais diferente do que vinha sendo emitido, mas nada de diferença assim grande. Nos estudos com o aparelho, machucava a boca? A respeito de machucar a boca com o aparelho dentário, quando eu tocava trompete, eu não tive problema nenhum, né? Eu vou responder pelo que eu senti. Claro que no início, na primeira semana, quando eu coloquei o aparelho, eu usei uma proteçãozinha que o dentista dá para evitar, mas isso é independente de tocar trompete ou não. É por conta de ter o aparelho na boca e poder machucar os lábios. Mas eu não me lembro de nenhum momento machucar a boca por causa do aparelho dentário. Ao colocar o aparelho, teve algum período de adaptação? Algum tempo sem tocar para você se adaptar? No momento em que eu coloquei o aparelho, eu cheguei em casa e eu fui logo pegar o trompete. E aí não saiu nada. Então eu logo escrevi para o professor Silas Xavier e a gente fez uma chamada de vídeo e ele me tranquilizou. E aí eu acabei ficando, acho que alguns 3 dias sem pegar o instrumento, para realmente ter esse processo de adaptação um pouco
não era o momento de estar querendo seguir na aula naqueles dias, porque eu precisava primeiro me adaptar na boca com esse corpo estranho que eu tinha colocado, né? A manutenção do aparelho, aquele famoso aperto, você esperava algum tempo para estudar? Na manutenção do aparelho, quando eu ia para apertar ele, eu não tive problema nenhum, apenas o desconforto que é do aparelho em si, que a gente acontece essa manutenção, então você está arrumando os dentes, né? Então esse desconforto tinha, mas na questão do trompete ele não me interferiu. Eu não sei também se porque eu tinha 2 consultas mensais com o dentista, se isso fazia com que não precisasse em uma vez apertar tantos dentes e ter um deslocamento maior ou não. Com tudo isso, me responda, é possível tocar de aparelho? Hoje, após a retirada do aparelho dentário, eu posso dizer que sim, é possível tocar trompete com aparelho nos dentes. Claro que eu digo que sim, é possível respondendo apenas à técnica Sistema Clínica de Embocadura do Brasil, pelo professor Silas Xavier, que foi quem me acompanhou nesse período. Eu não posso responder referente a outras técnicas, mas sim, é possível tocar de aparelho. Então, meu amigo, para encerrar esse breve bate-papo, essa entrevista, né? Não sei como as pessoas vão ver isso, mas queria saber suas considerações até sobre a técnica e se você indica, ok? Bom, eu quero deixar aqui um abraço a você, Vinícius, pelo excelente trabalho realizado, por esse conteúdo com responsabilidade no canal, para toda essa população que gosta de trompete e de música. Também não posso esquecer de citar o professor Silas Xavier, que foi muito importante nesse momento de transição que a gente está comentando sobre o aparelho dentário, que além de ser professor, muitas vezes é quase como um psicólogo, porque ele tem que ouvir muitas situações que acontecem no nosso dia a dia. E parabenizá-lo também por dar sequência tanto tempo a essa técnica que é o Sistema Clínica de Embocadura do Brasil. Eu indico sim as pessoas estarem utilizando a técnica Sistema Clínica de Embocadura do Brasil com o professor Silas Xavier, porque eu sou a prova de que no momento de dificuldade com o aparelho dentário foi o Silas e a técnica que me fizeram passar por esse momento. E até mesmo porque às vezes a gente fica no YouTube procurando dicas que não levam a lugar algum. Então, nesse momento eu digo sim à técnica, porque aí você vai ter um norte, uma sequência de estudos, que muitas vezes a internet faz você ficar dando voltas e não a evoluir. Então, meus amigos, agradeço aqui o Diego por ter participado, né, na verdade, desse bate-papo. É realmente um material muito grande, é um processo, entendeu? Não é uma brincadeira. Então, dúvidas, entre em contato com quem passou por isso, com quem trabalha com isso, com quem ensina Super Shops. É um processo, tem um tempo a se seguir, tem um trabalho a ser feito, entendeu? É clínica. Então, informações, não sejam papagaio de pirata. Procure entrar em contato com quem realmente pratica, com quem realmente estuda e com quem realmente conhece. Grande abraço a todos!